boa noite. Então vamos começar a nossa live aula de hoje. É importantíssimo quem está chegando, pegue um caderno de anotação para que possa estar anotando as dicas que vou estar dando para vocês aqui. Seja bem-vinda, Maeda, né? Vou responder a sua pergunta que você fez para mim. Depois você anota no caderninho para você entender por que será que a gente pode comer as frutas, mas muitas vezes a gente não vai saciar. Eu vou estar explicando para vocês aqui na live hoje. Vai surgindo as dúvidas, vocês vão tirando a dúvida com a gente aqui, tá bom? Então seja bem-vindo. Maeda, dá um okzinho para mim se o som tá saindo bem aí, a imagem também, tá bom? Que daí eu sei que tá saindo certinho. O som e a imagem. Então, para a gente começar a nossa aula live de hoje, eu sempre gosto de começar com uma fala de crescimento para a gente. Então, a nossa fala de hoje vai ser assim, ó. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Porque eu falo assim, para ter essa transformação da alimentação, meninas, a gente precisa ser muito forte. Porque lá fora, a mídia é mais forte do que a gente. E a gente tem que ter essa mudança. A gente precisa conhecer. Então hoje eu vou estar trazendo conhecimento para vocês. Que também um dia tá ótimo. Que ótimo então, porque daí tá todo mundo ouvindo. Isso mesmo. Porque eu também passei por muitos desafios até eu entender o que realmente o nosso corpo precisa. Porque eu falo assim, gente. Nosso corpo, ele é composto de células. E essas células são vida. Só que essa vida, ela vai ser construída quando nós dermos corretamente aquilo que o nosso corpo precisa. Mas muitas vezes a gente não coloca. Então seja bem-vindo quem está chegando na live. Pega um caderno, gente, porque eu vou passar dicas para vocês hoje relacionado como que eu vou conseguir montar o meu prato dentro dos grupos dos macros e micronutrientes. Para realmente eu ter aquilo que o meu corpo precisa. Porque a hora que esse alimento ele entra da nossa boca para dentro, gente, ele precisa de algumas coisas. E muitas vezes a gente não coloca isso. Então daí vocês podem perguntar também, que daí eu vou sanando para vocês. Vou responder a pergunta da Maeda que ela mandou para mim no meu direct, para que eu possa responder ela depois também no final da live, tá bom? Da live aula. Mas eu sempre falo assim, quando a gente fala sobre alimentação, ele é um desafio, gente, na nossa vida. Por quê? É a gente voltar para a base da alimentação que foi modificada no mundo a partir da década de 70. A gente precisa conhecer esse processo histórico que teve para entender o processo da alimentação. Porque até a década de 70 nós tínhamos um padrão alimentar. De 70 para cá nós tivemos uma mudança nesse padrão. E a mudança desse padrão que está levando hoje a população do mundo todo. Isso aqui não é só Brasil não, é mundial. Há uma epidemia chamada obesidade mundial. O Brasil, o ranking do Brasil é altíssimo. Nós estamos passando de 60% da população. E isso está relacionado diretamente ao estilo de vida que as pessoas estão tendo. Então nós vamos trabalhar um dos pilares, que é relacionado à qualidade de vida. Então dentro do trabalho que eu realizo hoje, eu trabalho 5 pilares da parte da qualidade de vida e emagrecimento. Nós vamos trabalhar 2 aqui. Semana que vem a gente vai trabalhar mais 2. Porque a gente tem que começar a despertar realmente o que retrata isso. Porque lá fora existem muitas dúvidas, tem muita coisa lá fora. Só que eu aprendi uma coisa, a gente tem que procurar aquilo que tem o resultado. Ter muita proposta vai ter, mas como são os resultados? E quem sabe orientar o caminho, gente, aqui já passou pelo caminho. Então eu falo que a nossa questão da alimentação, ela é um crescimento da nossa mente, porque é a primeira coisa que tem que fazer. Primeiro processo que eu faço, gente, quando eu começo a atender o meu cliente dentro dessa área do processo do emagrecimento, é a mudança da mentalidade. Porque lá fora, hoje, existe um tipo de mentalidade. Eu falo assim, as pessoas bebem refrigerante como fosse água. Aquilo ali é normal, virou um padrão normal. Não é assim, Maeda? Não é assim, Cleo? Hoje virou isso, virou algo normal, mas não é o normal. Porque o nosso corpo, ele faz o quê? Ele acaba falando pra gente o que realmente a gente precisa. Só que muitas vezes a gente não percebe. Porque se você todo dia, em vez de você tomar água, ou em vez de você tomar uma bebida saborizada, o teu corpo entende. Ele vai liberar isso pra você na sua urina.
Porque a nossa urina durante o dia ela precisa ser clara. As nossas fezes precisam estar trabalhando todo dia. Porque eu sempre falo assim, seja bem-vinda, Patrícia, nós temos um buraco para entrar. Só que nós temos 3 processos de saída. E esses 3 processos de saída vêm pelo suor, pela urina e pelas nossas fezes. Ele tem que sair, não dá para ficar. Só que hoje tudo virou um padrão normal. Ah, é normal ficar doente, é normal estar acima do peso, é normal comer dessa forma, é normal eu estar com fome constante. Gente, não é normal. Seja bem-vinda, Adriana. Não é normal. Gente, normal é a gente ter energia, disposição e estar saciada. Quando eu comecei a mudança na minha vida, 20 anos atrás, quando eu até coloquei hoje no meu story ainda, eu contei um pouquinho da minha história lá no store. Porque eu fui aquela pessoa que fui buscar mudança quando eu percebi em mim. Quando eu tinha 25 anos de idade, eu já estava com 12 quilos acima do meu peso. Eu comia tudo que vinha na minha frente, eu não me saciava. Eu amava pão, eu sou neta de italiano, imagina, italiano é massa pura. Então eu gosto de massa, até hoje eu gosto de massa. Só que hoje eu sei a quantidade que eu como, o que eu preciso associar com aquela massa, para o índice glicêmico dela não alterar. Porque eu tinha mais de 24 centímetros de barriga a mais relacionados aos alimentos que eu comia. Então a gente tem que aprender sobre alimento. Então quando eu fui aprender sobre essa parte da alimentação, como que me levou a buscar isso? O que me levou a buscar é que eu comecei a observar a minha família. Eu comecei a me visualizar nos próximos 5, 10, 15, 20, 40 anos. Eu tinha 25 anos. Mas eu comecei a observar meus avós, meus tios. E comecei a ver que não era aquilo que eu queria. Era algo a mais. Porque se eu continuasse naquele mesmo caminho do padrão alimentar da minha família, eu chegaria à idade deles da maneira que eles estavam. Sem saúde, sem energia e acima do peso. E ainda inflamados. Porque a alimentação ela inflama a gente. Porque nós temos a alimentação que faz o processo da inflamação. Então, quando a gente fala de alimentação, seja bem-vindo, Maria Alva. Quando eu falo sobre alimentação, a primeira coisa que eu preciso entender, o que vem ser uma alimentação nutritiva? Porque é assim, ó, quando você escolhe um alimento, você escolhe o alimento. Hoje as pessoas escolhem qualquer coisa. E você for hoje na prateleira de um mercado, o que você vai ter ali é alimento ou produto alimentício. Existe uma diferença. Quando eu falo em alimento, eu estou falando aquilo que realmente a natureza traz pra gente. É aquilo que você tira os nutrientes. Porque o nosso corpo precisa disso, é de nutrientes. E se esses nutrientes não estiver dentro do teu corpo todo dia, o nosso corpo vai chegar um momento que vai pedir a conta. Daí a gente vai ser obrigado a pagar a conta. E muitas vezes a maneira que eu estou pagando já é com dor. Como vem essa dor? Dor de cabeça constante, gente. A minha pressão está sendo alterada todo dia, o diabetes que está chegando, eu não tenho meu corpo retendo líquido, minhas pernas inchadas. Chega à noite, eu cansaço constantemente. Quem de vocês já está sentindo isso? Gente, quando eu tinha 25 anos de idade, quando eu entendi o que eu precisava fazer, eu sentia isso. Eu não tinha energia para terminar meu dia. Minhas pernas inchadas. Eu tinha gastrite, meu intestino não trabalhava direito. Enfesada. 12 quilos acima do meu peso. Não dormia bem à noite. Roncava à noite pelo excesso de peso que eu já estava. Isso, gente, há 20 anos atrás. Imagine, menina, se fosse hoje, continuasse naquele mesmo padrão que eu estava há 20 anos atrás. Porque eu estava seguindo o padrão que eu via na mídia, que era normal. Eu tinha deixado aquele padrão que eu havia aprendido quando eu morava na roça, que era realmente comer os alimentos que têm as vitaminas, proteínas, minerais, que têm fibras, que têm água. E hoje tem na nossa casa todo dia também. Lá no mercado também tem. Só que as pessoas dão mais preferência para aquele alimento que já está pronto, porque a mídia coloca como prazeroso. Gente, comer saudável não vem ser nada difícil. A gente precisa fazer a coisa fácil. Tem que ser simples. Eu tenho uma vida corrida igual todo mundo. Eu tenho 24 horas. Todo mundo de vocês aqui tem 24 horas. Então a gente precisa se organizar para essas 24 horas. E isso eu aprendi a fazer. E hoje eu ensino as pessoas a fazerem também. Então a gente vai falar sobre alimentação nutritiva. É aquilo que realmente, quando você coloca da boca para dentro, a sua célula, a gente é composto de trilhões de células, gente. É uma grudadinha na outra.
E essa célula precisa ser nutrida. Então, os alimentos que eu como que vai ser responsável por essa nutrição. E quando você tem uma célula bem nutrida, ela duplica no dia seguinte 100 mil novas células. Todos os dias existe uma duplicação celular. Se eu não dou os nutrientes que o meu corpo precisa, aquela célula do dia seguinte nasce doente. E quando ela nasce doente, ela começa a gerar as doenças. Eu sempre falo assim, mais simples para entender. É o xerox, você pega esse celular aqui. Vou tirar um xerox dele. O primeiro xerox é mais escuro. Só que depois eu vou tirando xerox, do xerox, do xerox, do xerox, do xerox. Vai chegar um momento que vai ficar transparente. É assim o nosso corpo. A nossa célula duplica 100 mil todos os dias. Se eu der realmente os nutrientes que preciso, do grupo de nutrientes, aquela célula ela vai duplicar corretamente e você vai ter um corpo novo todos os dias. E a cada 7 anos, nós trocamos as nossas 5 trilhões de células. É um corpo novo que está surgindo. E a gente tem a capacidade de criar um corpo novo ou criar um corpo doente ou um corpo inflamado. Então está na nossa mão fazer isso. E hoje eu vou ensinar vocês como que vocês trabalham dentro do grupo de alimentos. O que que são grupos de alimentos? Quando a gente entende esse processo de grupo de alimento, daí fica mais fácil para a gente fazer as coisas. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de alguns alimentos que a gente acha que está ajudando a gente e é o contrário. Esse alimento ele está interferindo para a gente poder ter aquele equilíbrio do prato saudável. Tá? Então, quando eu falo de macronutrientes e micronutrientes, tá? Então, antes de falar essa parte, que eu quero falar uma coisa ainda. Eu quero falar assim, ó, que existe 2 processos. Quem de vocês sente fome ou vontade de comer? Fala pra mim quem tá aqui na live. O que que é fome, o que que é vontade de comer? Alguém de vocês sabe falar pra mim? Fome, vontade de comer. Quem que pode falar? Será que hoje as pessoas comem mais por fome ou vontade de comer? Eu comia por vontade de comer, não era fome. Hoje eu como por fome, não mais vontade de comer. Porque quando eu fiz a faculdade de nutrição, há quase 20 anos atrás, foi ensinado pra gente que a gente tinha que comer de 3 em 3 horas. E eu comia de 3 em 3 horas sem ter fome. Falava, nossa, mas tem que ter alguma coisa. Daí eu fui entender que a gente tem que conhecer os sinais que o nosso corpo dá. O nosso corpo mostra pra gente quando a gente realmente tem a fome. Fome, barriga ronca. Fome, você sente fraqueza. Fome, você não para de pensar naquela coisa, preciso comer, preciso comer. E quando você come, você acabou de comer, houve essa saciedade. A vontade de comer. A maioria das vezes, como por vontade de comer. Então, a gente tem que fazer o quê? O que acontece isso, Adriana? A vontade de comer, ela está relacionada a 2 fatores. Ao processo de ansiedade da gente, a vida corrida, o estresse e a desnutrição do nosso corpo. Porque se a gente come, vou dar um exemplo, tá? Se a gente come pão francês todos os dias, pão francês é só uma massa. Ele não tem nutrientes. Aquele grão, se você já leu um livro chamado Barriga de Trigo, esse livro, ele conta a verdade que existe hoje na farinha que a gente tem no pão. E a quantidade de glúten que tem ali dentro. Então, não tem nutrientes. Então, a pessoa vai lá e come aquilo ali. Quando ele come, o nosso corpo fala assim, a hora que você come esse pão, né? Nossa, ela vai me dar nutrientes. Ele fica todo feliz. A hora que desce do esôfago para dentro, ele vai ser separado. Em vez de entrar os macros e micronutrientes, que eu vou explicar para vocês o que é isso, não entra. Daí o teu corpo fala assim, nossa, mas eu quero vitamina C. Eu preciso de vitamina C. Você foi lá e não deu de novo. Ah, mas deu aquela vontade de achar alguma coisa. Daí você vai lá e come, não deu. Daqui passa um pouquinho, o corpo pede de novo. Você vai lá e come, mas não deu aquilo, o corpo pede de novo. Então existe a chamada fome nutricional. E também o processo da fome e da ansiedade, da parte emocional, que é a maioria das pessoas hoje. Principalmente quando a pessoa come compulsivamente. Ele come para apagar alguma coisa interna dele. Descarrega na alimentação. Porque fome, a barriga ronca. Fome, quando realmente você come, você já passou a fome. Não dá mais aquela vontade. Quando eu comia muita massa, que eu era muito pão, eu comia muito pão, eu tinha esse processo constante.
Quando eu aprendi a equilibrar os macros e micronutrientes, corrigir a deficiência nutricional, hoje eu como quando eu tenho fome, na quantidade certa também. E tem uma técnica também que é utilizado para auxiliar a gente entender quando o nosso corpo dá o sinal que não precisa mais. Que eu vou ensinar para vocês aqui hoje também na aula live, tá bom? Então vamos falar dos grupos de alimentos. Então existem grupos de alimentos que são chamados grupo dos macronutrientes e micronutrientes. Quando eu falo de macro, gente, a gente está falando de 3 coisas grandes, maiores na nossa alimentação, que vêm ser os carboidratos, proteínas, lipídios e as fibras. Esse é um grupo dos macronutrientes. Eles precisam estar presentes no nosso prato para que realmente nós temos aquele equilíbrio do nosso organismo. Quando eu falo de carboidrato, eu estou falando de fornecedor de energia. Vamos lembrar dos carboidratos da casa da vovó, para vocês poderem ter a noção maior, tá? Que são os legumes, as verduras, os tubérculos, as raízes, os grãos, o arroz, o feijão. Isso são o quê? São os carboidratos, geradores de energia. Eles precisam estar presentes no nosso prato, mas a quantidade certa. Depois a gente tem também, dentro desse grupo dos macros, a gente tem os bons óleos. Por exemplo ali, óleo de oliva, óleo de abacate, óleo de coco. São óleos bons, ômega 3, são óleos bons. Eles fazem o que na gente? Trabalha a saciedade, trabalha a energia também. Então eles precisam estar presentes no nosso prato. E depois a gente vai ter as fibras também. Onde que eu encontro fibra? Nós precisamos todos os dias de 25 gramas a 35 gramas de fibra no nosso prato. Gente, se a gente for observar, as pessoas não comem 8 gramas por dia. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu pego uma fatia de pão, não tem 1 grama daquilo ali. Vou pegar 1 quilo de couve, para ter exatamente quanto? 2, 3 gramas? Então a gente não come quase nada de fibra. E o nosso corpo precisa, porque a fibra, ela trabalha a regulação, é o regulador. Nós temos o carboidrato e o óleo essencial ali que vem ser, né? O carboidrato e o óleo são energia. A fibra regula essa energia para entrar no corpo. E depois a gente vai ter as proteínas. A função da proteína, saciedade. Trabalha a nossa construção da nossa célula. Não vai deixar a nossa pele cair, nosso cabelo em dia, nosso corpo mais sequinho, aumento de músculo. É a falta de proteína que leva a pessoa a comer compulsivamente. A falta de proteína não temos saciedade. Tem vou responder até da Maeda ainda ali. A Maeda perguntou assim pra mim, no meu direct, né? Quais são as frutas que me traz saciedade? A saciedade com a fruta, só respondendo a pergunta, tá, Maeda? A saciedade com a fruta apenas, ela não é completa. Por que ela não é completa? A fruta, ela é um carboidrato. A função dela é dar energia. Se eu tenho a fruta mais fibrosa, daí me sacia mais por causa da fibra. Ela vai diminuindo o índice glicêmico desse alimento e o nosso corpo vai recebendo lentamente. Então isso vai fazer o quê? Faz a contribuição para que realmente a gente absorva mais nessa parte. Então vai mais devagar, entra a glicose mais devagar. Só que realmente, para saciar com a fruta, nós precisamos associar ela a uma fonte de proteína. Eu jamais como uma fruta se não tiver uma fonte de proteína junto. Só que quando eu não sabia disso, eu comia e não entendia porque eu estava com fome rapidamente. Quando eu comia somente a fruta, 1 hora depois eu já estava com fome. No máximo 1h30. Quando eu comecei a comer a fruta com a proteína, 2 horas a 3 horas. Olá, Larissa, seja bem-vinda. Então, eu estou respondendo uma pergunta que a Maeda perguntou para mim, tá? As frutas que traz mais saciedade. Então, se eu comer as frutas mais fibrosas, eu vou ter um período a mais de saciedade. Porém, se eu comer a fruta associada a uma proteína, a minha saciedade é muito maior. Por que acontece a saciedade maior? Porque a própria proteína, a função dela é dar saciedade. Então, aposte sempre na parte de proteína associada a uma fibra. E quais são as frutas que mais sacia? Eu até separei ali, ó, se quiser marcar, marca aí na anotação de vocês. Eu falei assim, traz um caderninho para fazer anotação, né? Porque você tem bastante dica que vai contribuir para vocês. O abacaxi, ele é uma das frutas que sacia mais. Porém, quando você associa ele à proteína, mais ainda. Por exemplo, que tipo de proteína eu posso estar associando?
a um grão, eu posso estar associando ele ao queijo, eu posso estar associando ele a um omelete. Ah, mas que jeito com omelete? Você vai lá, come a fruta, depois faz o omelete e come. Você vai estar saciando mais. O abacate, o coco, quando você pega uma fruta e coloca um bom óleo essencial, gente, o óleo essencial trabalha também diretamente ao processo da saciedade. Quando não é a fruta com a proteína que eu como, é a fruta com óleo essencial. Ou é com castanha, ou é com coco, ou é com abacate. Porque esses alimentos, eles trazem para mim o processo da saciedade. Então é um conjunto, a gente precisa estar associado nessa alimentação. Depois, outras frutas que também contribuem. A banana, a manga, a laranja. Mas como que a manga e a laranja também contribuem? Por causa das fibras. Elas são bastante fibrosas. Porque daí existe um grupo de alimentos que se chama assim, de frutas, né? Alto índice glicêmico, médio índice glicêmico, baixo índice glicêmico. Glicemia quer dizer a quantidade de açúcar que tem nessa fruta. Então a pessoa fala assim pra mim, eu como 5, 6 tipos de fruta por dia. Esses 5, 6 tipos de fruta por dia, se você... Já viu aquelas mulheres assim, falam assim, nossa, mas eu não como nada, eu como bastante fruta, mas tenho barriga. Porque nós mulheres, nós temos na nossa região abdominal, Larissa, nós temos a região insulínica nossa. Tudo que vai em excesso de glicose no corpo, vai para a barriga da mulher. É algo assim que eu falo, Jesus amado. Fala, a gente vai, ao envelhecer, né, a gente aumenta a bunda, aumenta a barriga e diminui a bunda. Por quê? É o processo insulínico. Enquanto a pessoa tem muito consumo de fruta, sem ter uma fonte de proteína junto, a glicemia aumenta e vai para a região abdominal. Então, se eu for comer frutas, prefira frutas de médio a baixo índice glicêmico. Quais seriam essas frutas? O mamão, depois entra ali a maçã de médio índice glicêmico, a pera, depois entra o morango, o kiwi, suco de limão, maracujá, que são frutas que têm de médio a baixo índice glicêmico, que vai estar auxiliando para ter menos frutose. Ou também a gente pode estar comendo elas cozidas. A gente cozinha 5 minutos, mas não é perder a propriedade nutricional, não perde, gente, 5 minutos. Esfria e come uma xícara por dia associada a uma fonte de proteína, que daí você vai trabalhar mais saciedade. Então eu tô falando dos grupos de alimentos, tá? Então eu respondi a pergunta que a Maeda falou pra mim, tá, Maeda? Então é relacionado quais são as frutas que mais saciam. Sacia em certo ponto, por causa das fibras dela. Só que quando você associa a uma proteína, daí vai saciar muito mais tempo, tá bom? Então, voltando para o grupo de alimentos. Então, nós falamos sobre os macronutrientes. Macro grande. Falamos sobre carboidrato. Lembrar da comida da vovó. Inhame, cará, batata doce, mandioca, mandioquinha. Legumes, frutas. Depois a gente entrou no grupo dos óleos essenciais, que são os grãos, né? O abacate, o coco, as castanhas. São os óleos essenciais. A chia, a linhaça. Depois a gente vai entrar nas fibras, que eu falei para vocês. Que legumes e verduras e as frutas a gente vai ter as fibras, que são regulador. Então, carboidrato e óleo essencial, energia, fibra regulador. Gente, se não tiver fibra no prato de vocês, não regula o alimento da gente, não filtra. Daí aquela comida não sustenta, aquilo ali é absorvido muito rápido e aumento do peso. Não há saciedade. E depois a gente vai ter no grupo dos macros as proteínas. O que são proteínas? Sempre começa por essa ordem, tá? Do mais claro para o mais escuro. Do mais saudável ao mais cancerígeno. Infelizmente, um consumo exagerado de carne vermelha é uma das consequências. Principalmente se for uma carne muito assada. Muito carbono nessa carne. Então, a gente entra no grupo ali, ó. Ovos, peixes, aves. Depois a gente tem exatamente as carnes. E os leites derivados. Isso é grupo de proteína. E os grãos, que são os grãos vegetais também para quem é vegano. Eu gosto mais de grãos do que muita carne. Então, a gente vai alternando ali, né? São grupos de formação do músculo da gente. Eu falo assim que a proteína é o tijolinho da casa. A proteína é o tijolinho do nosso corpo. Essa pele aqui, ó, ela existe por causa da proteína. Se não tiver proteína, nossa pele cai tudo. Então, a gente precisa ter. Então, a gente conheceu o grupo de alimentos, de macros. Depois, a gente vai ter os micronutrientes. O que são os micronutrientes? Na onde eu encontro? Nas vitaminas, que existe nas frutas, nos legumes, que vai estar nos alimentos. Esses micronutrientes, eles são essenciais para a nossa imunidade. A gente precisa dele para a nossa imunidade estar em dia.
para nossa célula ser nutrida. Porque se você não tem vitamina D, os hormônios a gente também não vai estar em dia. Daí começa a ter um desequilíbrio hormonal. Então, cada item tem uma função. Eu falo dos 23 minerais essenciais. Olha o nome, essencial. É aquilo que o nosso corpo não dá para ficar sem. Se você não colocar, o nosso corpo não produz. Se a gente não comer esses alimentos, o nosso corpo não produz. Daí começa a gerar as doenças futuras. Igual o sal. Tem a Silvana perguntou para mim ainda, né? Lá no direct também, falei pra ela vir na live que eu responderia para ela. Ela falou assim que ela estava bastante acima do peso e a pressão dela tá alta. Gente, pensa com vocês. Vou dar um exemplo aqui, ó. Isso daqui é a quantidade de sal que a gente precisa por dia na alimentação. De 4 gramas no máximo de sal. Sabe qual que é a média do brasileiro? De 12 a 18 gramas de sal. E o sal refinado. Então esse sal, ele contém muito iodo. E a gente tem que ter o equilíbrio nessa parte. E falta de nutrientes. Então ele retira nutrientes do nosso corpo e causa inchaço ainda. Hoje eu dou preferência ao que? Ao sal grosso. Eu bato no liquidificador para utilizar o sal grosso. Que ele daí não tem os antinutrientes que tem do próprio sal. E é normal usar o outro. Faz o tempero. Tem a receita também do sal natural, né? Que a gente pode fazer com outros elementos em conjunto. Gente, quem tem alguma pergunta pode perguntar, que a gente vai conversando e vai explicando, tá? Então, falamos do grupo dos macros e micronutrientes. Agora, como que eu faço um prato saudável? Gente, olha os segredinhos antes de você comer, tá? Então, se fosse você, marcava. Eu vou dar umas dicas primeiro, antes da gente montar esse prato. A primeira coisa que eu falei lá no início da live é fome ou vontade de comer? Fome, a barriga ronca. Vontade de comer, eu acabei de comer, passou meia hora, 1 hora, 2 horas, eu tô querendo comer de novo. Ou eu estou comendo porque a minha família inteira tá comendo e é horário de eu comer. Então, tem coisas que a gente tem que colocar ali. Depois, será que realmente eu tô com fome ou é sede? Aqui na região hipotalâmica da gente, é o local onde tem o centro da fome e da sede. Muitas vezes a pessoa não está com fome, ela está com sede. Só que o nosso corpo não sabe falar assim uma plaquinha, toma água, não sabe falar isso. A gente precisa tomar a quantidade de água corretamente. Como que é a quantidade de água corretamente? A cada 25 kg de peso, segundo a Organização Mundial de Saúde, é 1 litro de água. É uma garrafinha de 500 ml, 2 garrafinhas de 500 ml a cada 25 kg de peso. Eu tenho 50 quilos. Então, eu sempre tomo 1 a mais, 3 a mais. Por que eu tomo mais, Larissa? Porque eu faço exercício físico há 30 anos. Eu comecei a fazer exercício físico, eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu falo assim, as pessoas falam assim pra mim, né? Ah, mas eu tenho que fazer exercício físico. Gente, nós somos adultos. Eu faço exercício físico não é por estética, é por qualidade de vida. 80% é aquilo que eu escolho, que vai entrar para minha boca pelos meus pensamentos, que vai modificar meus hormônios. Mas 20% da minha qualidade de vida está no exercício físico. A gente precisa fazer uma atividade física. Isso é importante fazer. Então, voltando lá sobre a parte da... que eu estava falando? Das dicas da parte da alimentação. Então, eu observo isso. Eu tento fazer dieta, mas minha ansiedade... não consigo, eu chego a ficar inchada. Sim, sabe o que acontece daí, Larissa? De um dia pro... Isso mesmo, porque é assim, ó, a ansiedade, existe um processo para trabalhar a ansiedade, é uma dica que eu dou para os meus clientes que eu atendo, no grupo de emagrecimento que eu atendo também, e você pode fazer na sua casa, tá? Primeiro processo para ansiedade chama-se respiração. Porque a ansiedade é você viver o futuro que ainda nem veio. É uma preocupação com aquilo ainda que vai acontecer. Então, a gente tem que começar a levar esse cérebro a pensar. Então, eu trabalho sempre a respiração diafragmática. O que é essa respiração? Você respira pelo nariz, 5 por 5. Vou fazer para você assim como que faz, tá, Larissa? Ó, respira pelo nariz, conta até 5. E solta o ar pela boca, formando a letra A. Tá, ó, respira... e solta pela boca. Quando você faz essa respiração, você manda oxigênio para o cérebro. Quando você manda essa oxigenação para o cérebro, você leva o cérebro a pensar. Porque quando a pessoa está ansiosa, a respiração dela está assim, né? E não tem essa oxigenação. A pessoa não pensa.
Ela não consegue raciocinar. Então, toda vez que a pessoa tiver um nível de ansiedade alta, ela faz de manhã, meio-dia e à noite, tá? Respiração diafragmática, é uma respiração do bebê. Quando a pessoa está muito ansiosa na comida, se ela parar, respirar, fazer a respiração, ela diminui esse processo de ansiedade. O processo de ansiedade, Larissa, ela faz o quê? Ela aumenta o seu cortisol. Quando você aumenta o cortisol alto, ele retém líquido, ele incha, ele aumenta o peso e aumenta a fome da pessoa. E a pessoa não consegue estar saciada. Então, isso é uma consequência do processo do desequilíbrio do nosso hormônio que leva essa parte. E a ansiedade, ela vem descarregada com o nível do estresse também. Então, são fatores que levam. Então, toda vez que você ficar ansiosa, faz o trabalho da respiração. E existe também a alimentação da ansiedade. Quais são os alimentos que aumentam mais a ansiedade ainda? São as farinhas brancas, os açúcares e as lactoses. Quanto mais você ingerir esses alimentos, mais ansiosa você vai ficar. Que são alimentos que mexem no nosso sistema nervoso central. A nossa mente tem os gatilhos mentais, que se fala, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com ratos. E nessa pesquisa eles deram para os ratos cocaína e açúcar. O rato que foi na açúcar, ele ficou zen, muito mais do que a própria cocaína. Então mostra que realmente mexe no nosso cérebro. São os 3 pós brancos, que são açúcar, farinha e sal. Esses 3 pós brancos, eles mexem diretamente na nossa mente, no sistema nervoso central, elevando mais o processo da nossa ansiedade. A pessoa vai lá, em vez de tomar água ou uma bebida com, por exemplo, a camomila, a erva doce, que auxilia na baixa da ansiedade, a pessoa vai lá e toma um refrigerante rico em açúcar. E aquilo vai estar elevando ainda mais a adrenalina dele, a serotonina, liberou o prazer no momento, depois tem a queda. E isso leva ao aumento da ansiedade. São alimentos da ansiedade. Mas o que eu tenho que fazer então? Come alimentos anti-ansiedade. Respiração, hidratação, mastigação. E escolha os alimentos mais amarelos e vermelhos e os verdes escuros, para auxiliar nesse processo, tá? Marcou aí, Larissa? Então, marca para você tirar essa dúvida tua depois, tá? Para você não esquecer. Respiração, mastigação. Alguns alimentos a gente tem que começar a retirar. E exercício físico também, tá? Porque a atividade física libera prazer, libera a serotonina, libera a dopamina, libera a GABA, que são hormônios que precisam estar dentro do equilíbrio também. Outra dica, antes da gente falar sobre a montagem do prato, tá? Falamos sobre a água, falamos sobre os pós brancos, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Que bom, Larissa. Passa as informações para as amigas suas também, marca e passa para elas. Porque a gente precisa, o meu propósito de vida, gente, eu nasci para transformar vidas pela alimentação. Quanto mais eu levo isso para outras pessoas, mais eu posso contribuir. Clique naquele aviãozinho que tem lá dali, ó, e envia para tuas amigas, porque eu vou estar transformando mais uma vida. Se eu for amanhã com o Papai do Céu, eu estou completamente feliz com aquilo que estou fazendo. Outra coisa importantíssima aqui, tá? Como que acontece a mastigação? A mastigação, ela tem a capacidade de liberar pra gente o hormônio da saciedade. Nós temos 2 hormônios que se chamam colicitinina e leptina. Esses 2 hormônios são liberados no meu prato quando eu mastigo. Então, mastigue bem o alimento. Nós temos que mastigar 21 a 25 vezes carnes, que são proteínas mais pesadas para ser digeridas. Os carboidratos até 20 vezes, vira aquela papa para a gente engolir, e as fibras até 15 vezes. Acontece nesse processo. Quando você mastiga, é liberado pelo nosso esôfago, até chegar no estômago, a colicitinina, que é um hormônio da saciedade. Ele entende quando é passado no esôfago. Quando chega lá no estômago, a ligação do nervo vago com o intestino para o cérebro, ele fala assim, ó, nossa, libera para mim leptina, porque a Larissa mastigou certinho o alimento. Daí ela manda a leptina, que também é o hormônio da saciedade. Então a gente precisa mastigar muito bem o alimento. Quando você mastiga bem o alimento, a gente traz mais um processo da saciedade. Observa as pessoas magras, saudáveis.
Existe diferença de magro sem ser saudável e magro saudável. Como que eu vejo isso, gente? Seu Carlos, como que a gente vê, César Carlos, como que a gente vê isso daí? A gente vê da seguinte forma, você vai ver nas ações da pessoa. Você observa o prato dessa pessoa, se tem o equilíbrio dos macros e micronutrientes, dos grupos alimentares, como essa pessoa mastiga. Porque se ela respira, ela mastiga devagar e esse alimento é digerido, ela fica mais calma. Então é assim um magro saudável, e a pessoa tem energia, você olha nos olhos dela, tem energia o dia todo. Por quê? É recebendo esses nutrientes para compensar o organismo, que ele mastigou corretamente dentro do equilíbrio do prato. Outra dica importante, ó, falei da água, falei dos 3 pós, falei da mastigação, agora eu vou falar sobre o que as técnicas chinesa e japonesa. Gente, fala assim pra mim, olha, vê um filme, um programa que passa o Japão e a China. Quem vocês viu lá, eles gordos? Lá na China mesmo, China e Japão. Vocês conhecem alguém? Conhece, Larissa, alguém? Conhece, Adenilson? Conhece, Carlos? Conhece, Maeda, alguém? Chineses e japoneses que são gordos? Que vive doente? Que tem problema de saúde como tem o brasileiro? Porque eles usam essa técnica chamada técnica Hoshimoto, tá? É uma técnica que é assim, ele vai comer, a hora que ele sente o estômago, ele já para de comer. Eles mastigam, eles pensam, respiram e comem, dentro do equilíbrio do prato. A hora que chega ali, parou. Ele fala assim, ó, 80% do que eu como é para minha saúde. 20% que eu estou comendo é para minha doença. Então, sempre que for comer, deu sinal que o estômago sentiu, já para. Porque já deu a quantidade que você precisa. A pessoa colocar em prática os sinais do corpo já ajuda a pessoa a melhorar o peso dele. Porque ela começa a ouvir o corpo. Porque eu falo assim, o corpo manda o sinal, gente. É nós que não paramos para ouvir eles. Isso, e os magos fazem isso, né? Porque o Marialva ali, eu conheço ele. Eu vejo ele mastigar. O Marialva é meu irmão. Meu irmão é uma pessoa que precisa aumentar massa magra. E ele mastiga esse alimento. Ele observa o que se coloca no prato. Então eu tinha 12 quilos acima, né, do peso. Meu pai tinha 22 quilos acima do peso. Minha mãe tinha 20 quilos acima do peso. Meu irmão tinha 10 quilos abaixo do peso. Então a gente tem que fazer o quê? A gente teve que aprender. Nós comíamos a mesma coisa. Só que o que a gente estava comendo estava errado. A gente teve que aprender a comer e corrigir suplementalmente aquilo que faltava. Agora a gente vai para a formação de um prato, tá? Então falamos sobre a água, a mastigação, a técnica Hoshimoto do estômago. E outra coisinha, observa no prato do magro, prato raso. Quando você trabalha com prato raso, a mente da gente é uma bênção, gente. Ela que tem a capacidade de fazer a gente comer mais. Use sempre um prato raso, porque o prato raso apresenta volume. E a nossa mente fala assim pra gente, nossa, tá cheio, fica todo feliz. É assim, gente, que acontece, é a mente magra. Então, no prato raso, o que eu faço daí, Larissa? Metade do prato, gente, são folhas. Folhas, verdes escuras. Qual folhas? Ah, mas no meu prato tem muita alface. Gente, alface, vou quebrar um paradigma agora, tá, pra vocês. A vida inteira eu comi alface. Há 2 anos atrás, eu fiz um curso da parte da alimentação. Aprofundar mais conhecimento, né? E foi falar dos alimentos IANS. Alimentos que desaceleram o metabolismo e são broxantes. A alface era um dos alimentos que desaceleram o metabolismo. Eu falei, Jesus amado. A alface, dela a professora explicou assim ainda, né? Se você pegar a alface e fazer um chá da talo da folha de alface, ele é calmante. Então, se ela calma o metabolismo. Então, a alface é um alimento calmante. Então, não dá pra gente colocar no nosso prato todos os dias. Ah, mas é a verdura mais prática. Sim, mas é a verdura que mais acelera o metabolismo. Então, a pessoa fala assim, nossa, eu tô no processo de emagrecimento com um prato de alface de noite, mas, meu Deus, por quê? Está sendo desacelerado o seu corpo naquele horário. Então, a gente tem que colocar verde mais escuro. Qual? O almeirão, a rúcula, a acelga, a couve, o repolho. Então, coloque esses alimentos. Então, 50% do prato da gente precisa ser folhas para ter a mastigação. Seja bem-vinda, Leiva. Então, esse processo de mastigar.
Quando você mastiga mato, as verduras são matos, você já começa a liberação da saciedade, liberação da colicicnina e da leptina. Então, a gente precisa mastigar. Então, ó, composição do prato, 50% deles são folhas. 25% do prato são o quê? São carboidratos. Lembra dos carboidratos que eu falei no início da aula live? Os carboidratos. Mas precisa ser feijão e arroz sempre? Não, gente. Pode ser feijão com batata doce, feijão com cará, feijão com mandioca. Mas tem que ser só feijão? Não. Pode ser grão de bico, pode ser ervilha, pode ser lentilha. São do mesmo grupo, da parte de grãos. Vale no prato, 25%. E os outros 25% são compostos de boas proteínas, para a gente poder mastigar bem mastigado. E eu começo nesse grupo também, tá? Proteínas, fibras e carboidrato. Eu nunca começo no meu prato pelos carboidratos. O carboidrato é o último que eu vou comer. Porque se eu já comi a fibra, já comi a proteína, a saciedade já está acontecendo ali. Se eu vou primeiramente no carboidrato, eu comi aquilo que não me dá saciedade, eu vou estar comendo no final depois, ainda vou querer mais, porque não houve a saciedade. Então, quando você come um alimento que já libera a saciedade, fica muito mais fácil depois para você comer menos. Então, o segredo do prato é isso. Ah, mas como é que eu consigo montar isso? Em qualquer lugar, gente. Você vai no restaurante, ali o que mais tem são folhas. Tem folhas, tem proteínas, tem os carboidratos. Só que restaurante tem a Carbolândia, né? Você vai ali tem, deixa eu lembrar, lasanha, tem nhoque, tem arroz temperado, macarrão, tem tudo na Carbolândia, farofa, tem tudo. O que eu faço quando eu vou em algum lugar assim? Eu penso comigo assim, a pergunta que eu faço: qual desses carboidratos eu não compro na minha casa todo dia? Eu gosto de torta. Então, se eu não como todo dia a torta na minha casa, o carboidrato que vai no meu prato vai ser a torta. É assim que eu faço. 50% são folhas, 25% são das proteínas, 25% são dos carboidratos. É assim que eu monto um prato. Ah, mas o meu café da manhã? Gente, café da manhã, shake proteico, tem que ter proteína. Tem que ter um óleo essencial. Não dá mais para comer pão com um cafezinho todos os dias e manteiga dentro. Não dá. Então, a gente tem que dar fonte de proteína, bons óleos e também ou a parte suplementar para corrigir deficiência ali. A primeira refeição do dia é a refeição mais importante que existe. Por quê? Porque quando a gente acorda, gente, nosso corpo está aberto para receber os nutrientes, para dar energia para o dia. Se eu dou um aporte... Obrigada, Leiva. Se eu dou um aporte de nutrientes para o meu corpo, a hora que de manhã eu tenho um aporte para o dia inteiro. Se eu dou uma sobrecarga de carboidrato nele, refinado principalmente, o meu corpo gera energia rápido e depois cai aquela energia. Daí você não consegue ter o pico que você precisaria durante o dia. Então, primeira refeição e última refeição são as duas principais refeições do dia. Primeira, para te dar energia e fornecer nutrientes para o teu corpo. E a última refeição, ela vai fazer a recuperação celular noturna. A gente dorme para o nosso corpo limpar as toxinas do dia e produzir nova célula. Se eu dou para ela, por exemplo, ali, vamos escolher um prato equilibrado. 50% de folhas, 25% de proteína, 25% de carboidrato e vamos escolher ali uma pizza. A pessoa come pelo mesmo buraco que entra, não é? Vai sair pelos dois buracos que eu falei. Só que aquele prato equilibrado, que vai ter o regulador das fibras, vai ter as proteínas certinho, o meu corpo entende assim, nossa, consigo digerir esse negócio rápido, 2, 3 horas. Agora a pizza, que é gordura saturada, massas, o meu corpo vai demorar de 5 a 6 horas para ele fazer esse processo de digestão. Daí eu estou dormindo, o meu corpo está tentando digerir ainda aquele alimento. Em vez de duplicar a célula e limpar as toxinas do corpo, ele está tentando fazer a digestão daquele alimento. Então, à noite, nós temos que comer metade do que a gente come no almoço. E ter mais preferência às carnes claras, às fibras, ou um shake proteico à noite. Porque você tem que dar um aporte leve para que o seu corpo consiga digerir rápido, para poder fazer o trabalho de duplicação celular. E às 4 horas da manhã, limpar o fígado, que é a função das 4 da manhã, é o nosso órgão trabalha nesse horário.
Depois, às 5 horas, a vesícula faz o trabalho dela. E às 6 horas da manhã é o horário que o intestino retira as toxinas do corpo pelas fezes. Porque o fígado já fez o trabalho, a vesícula já fez, já mandou para a parte do intestino para jogar fora. Então é assim o corpo, gente. Essa máquina, ela é perfeita. É nós que destruímos ela pelos nossos hábitos alimentares errados, que a gente precisa corrigir. Então, quando eu falo desse equilíbrio dos macros e micronutrientes, vou dar um exemplo para vocês da rotina que eu tenho no meu dia a dia. Não era assim. Eu aprendi. Lembra que eu falei para vocês que eu aprendi a criar um estilo de vida ativo e saudável? Então, de manhã, eu ponho meu shake proteico há 20 anos. Eu escolhi. É a escolha que eu fiz para mim, para ter os nutrientes que eu preciso. O meu intervalo, é raríssimo eu comer alguma coisa, porque eu como quando eu tenho fome. Eu não como toda hora. Eu como quando minha barriga realmente ronca. O meu almoço, eu amo couve. Então, 50% do meu prato é couve. Depois eu vou num carboidrato ali. O meu carboidrato hoje foi abobrinha. E depois eu fui no frango, na parte da proteína. Então, eu fiz o equilíbrio ali do meu prato. Gente, toda casa tem uma couve, tem uma rúcula, tem uma selga, tem um feijão, tem um arroz, tem uma batata doce, tem um cará, tem um inhame, tem a mandioquinha, tem pepino, tem abobrinha. Então, a gente entender quais são os grupos desses macros. E, mas a carne está com valor elevado, posso comer? Come o ovo, come o peixe, gente. Mas não tem come grãos. Vai ali, pega a ervilha, pega a lentilha, que são proteínas também, coloca linhaça, coloca chia, aumenta a proteína de outra fonte. O ovo é o mais barato. Mas a minha digestibilidade para o ovo não acontece. Tem outras fontes que você pode estar comendo. Tá? Equilibrei o meu almoço. Na parte da tarde hoje eu comi maçã com ovo. Ovinho de codorna mesmo. Ou com uma barra proteica na parte da tarde. E à noite, vou repetir o que eu comi no almoço, metade do que eu comi no almoço. Ou eu tomo um shake proteico à noite. Então essa é a minha rotina. Qualquer lugar que eu vou comer assim. Tem, gente, em todo lugar você vai. Se eu for na casa hoje da Lei, vou comer. Com certeza a casa da Lei vai ter uma proteína. Na casa dela vai ter fibras. Na casa dela vai ter o arroz, ou feijão, ou o macarrão, o que for. Mas macarrão à noite não dá, gente. Macarrão se come no almoço. Eu vou comer uma pizza, se come no almoço. Deixa de comer a pizza à noite. Come na refeição do almoço, dá mais tempo para digerir. Não coloque esses alimentos pesados no horário da noite. Quando eu vou fazer minha refeição livre, uma vez na semana, eu tenho um dia minha refeição livre. É domingo? Nem sempre é domingo. Pode ser uma quarta, pode ser uma quinta, pode ser uma sexta, indiferente do dia. Então, aquele dia eu escolho. Eu quero comer uma torta. A quarta-feira eu vou comer? Vou, mas vou comer no meu almoço. A minha janta, ela continua sendo leve. E isso aconteceu comigo quando realmente eu entendi que é aquilo que o meu corpo precisava todos os dias. E vocês marcaram as dicas que eu deixei para vocês aí, né? Fala sobre a saciedade, a água, a mastigação, fazer as técnicas Hashimoto, né, para o estômago, 80% para o meu corpo, 20% eu como a mais a minha doença. Agora eu vou deixar mais duas dicas para vocês, tá? Antes de você comer, isso aqui a gente trabalha chamado mente do magro, tá? A mente magra, ela pensa antes. E nós temos que fazer essa mudança da mente das pessoas. Pilar do meu trabalho, dos meus grupos de emagrecimento. Primeiro pilar, mudança de mentalidade. Segundo pilar, equilíbrio dos macros e micronutrientes. Terceiro pilar, exercício físico e hidratação. Quarto pilar, a suplementação nutricional. Quinto pilar, estar sempre dentro de um grupo de acompanhamento que tem a mesma linguagem com o mesmo foco. Quando eu estou unido com pessoas que estão no mesmo objetivo, é muito mais fácil eu chegar no meu objetivo. Então, o que eu sempre pergunto para minha mente, tá? Antes de eu comer, qualquer horário que eu for comer, realmente eu estou com fome ou vontade de comer? E paro para o meu cérebro responder para mim. Eu não entro na comida, eu paro. Antes, quando eu era 12 quilos acima do meu peso, que eu não tinha noção disso, eu comia sem nem pensar. Que a maioria das pessoas fazem. Ele come sem pensar. Se faz 2 horas que eu comi, gente, não é fome ainda. Se faz 3 horas, 4 horas, 4 horas e meia, daí já é horário de eu comer. Porque já deu um tempo, minha barriga começou a roncar, eu comecei a sentir uma tonturinha, porque tá na hora de eu comer.
A minha cabeça não para de pensar em comida. Daí sim, porque se for vontade de comer, você consegue mudar o pensamento, você esquece daquilo ali. E ainda vai buscar algo específico, se for só vontade de comer. Mas quando você está com fome, você quer comida mesmo, para nutrir o corpo. Outra coisa que eu faço também. Daí eu faço o quê? Ah, mas não é horário de eu comer agora há pouco. Eu vou lá, pego um copo de água e tomo. Porque hipotálamo cerebral, fome e sede está no mesmo lugar. Muitas vezes não é fome, é sede. Outra coisinha que eu faço pra mim também. Sabe aquele dia que você foi visitar uma cunhada, foi na casa da sogra, na casa da mãe, que mãe é comida de amor, né? Ah, come mais um pouquinho. Ah, então eu coloco no prato, eu comi, daí eu pergunto pra mim. Primeiramente ali, ó. Qual é o benefício? Se é uma comida saudável, qual é o benefício que eu vou ter de comer isso aqui agora? E qual é a consequência a longo prazo? Se for algo calórico, que eu estou comendo só pelo prazer da boca, qual é o benefício que eu vou ter agora? Prazer imediato? Qual a consequência a longo prazo? Estômago inchado, má digestão, excesso de peso, tristeza, vou me olhar no espelho e a roupa não vai estar cabendo em mim. Então a gente tem que começar a aprender a fazer essas perguntas gatilhos mentais. Porque quando você começa a fazer seu cérebro pensar, você não faz as ações que não tem que ser feito na hora errada. Então, quando a gente fala de emagrecimento e fala de alimentação, não dá para falar sem não falar da mente em conjunto. Começar a construir a mentalidade do magro. A gente tem que começar a observar o que o magro faz. Quais são as ações dele diariamente? Como que é o prato dessa pessoa? Se ele realmente é um magro saudável, que tem energia, que tem disposição, que consegue inspirar outras pessoas. Então, isso é importante. Então, dentro da live aula hoje, nós trabalhamos esse pilar, esses dois principais pilares, que está relacionado à nossa mente e à nossa alimentação. Quando você trabalha a mente e trabalha a alimentação, você consegue fazer boas escolhas. E como consequência, você vai ter o benefício, que é a energia, que é a disposição, vem a melhoria do peso. Porque eu falo assim, primeiro a gente muda a nossa alimentação, para depois a gente melhorar o peso. Não dá para fazer o inverso. Porque se a gente fizer o inverso, como é que vai melhorar o peso se mudar os hábitos alimentares? Não tem jeito. Então a gente tem que mudar o que a gente pensa na nossa mente para fazer as boas escolhas. Daí a gente vai ter como consequência a qualidade de vida, a energia, o controle do peso. Daí sim que realmente a gente vai atingir os nossos objetivos, né? Então respondi a pergunta que a Meida perguntou para mim, o Cássio Silvana também me falou, falamos sobre o equilíbrio desse prato, tá? Gente, quando vocês tiverem alguma dúvida, fazer alguma pergunta aqui na live também, pode perguntar. Se eu não souber, eu vou buscar informação, não sei tudo, não é? Então a gente tem que passar o conhecimento. Só que o conhecimento, ele só vai servir quando for para outro também, que leva para mais uma outra pessoa, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui hoje. Agradeço grandemente vocês estarem aqui na live comigo, na live aula. Muito obrigada pela confiança, tá? E na próxima vez observa na porta da geladeira de vocês. Será que na geladeira os alimentos que estão ali estão durando 15 dias ou 40 dias? Então se tem 15 dias, é sinal que tem alimentos mais vivos. Se tem mais do que esse daí, é sinal que os alimentos não são alimentos vivos. Não estão equilibrados dentro dos macros e micros nutrientes, tá bom? Então a gente fica por aqui hoje. A gente se encontra semana que vem. Qualquer dúvida, manda um direct pra mim, tá? E semana que vem também eu tô iniciando um novo grupo nosso de emagrecimento. Informações, me manda um direct, que daí a gente conversa e explica como funciona essa nossa atividade, tá bom? Muito obrigada, Larissa. Fica com Deus. Já bem-vinda também, Marina. E semana que vem a gente se encontra. Obrigada, Leiva. Obrigada a todos vocês. Ficam com Deus. Tenham uma maravilhosa quarta-feira. Uma excelente semana para vocês, tá? Beijo. Fica com Deus. Até mais. Beijo, beijo, beijo.